Oi, gente! E eu estou aqui toda feliz, mais uma vez, com uma história incrível para aquecer o nosso coração. Uma história de novos começos. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast Novos Começos. Gente, hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o Marcelo. Eita, glória a Deus, até que enfim deu certo, gente. A gente já tentou marcar isso já faz um tempo, né, Marcelo? Já faz um tempo. Graças a Deus. Por quê? Porque o Marcelo tem uma história linda, maravilhosa, incrível do que Deus fez na vida dele e a gente quer que você conheça isso. Nós queremos que você conte pra nós, Marcelo, um pouco da sua história, né? Por que um novo começo? Pode começar do começo, né? A gente vai administrando aqui, mas onde que Jesus entrou na sua vida? Por quê? Né? Como as coisas aconteceram na sua vida? Conte o seu novo começo pra nós. Vamos lá, né? Eu trabalhei a vida inteira com música, com eventos, né? Trabalhei na noite Eu tive durante 16 anos uma empresa de locação de equipamentos de som, iluminação e estrutura para eventos, né? E tocando na noite eu não... Assim, eu vim da igreja católica, mas não frequentava, né? Uhum. Só batizei, fiz a catequese, essas coisas assim, e nunca frequentei, né? Uhum. E foi decorrer da vida, e a gente você não tem nenhuma estrutura, né? Uhum. Assim, psicológica, na fé, nem você não tem uma base, né? Sim. E no decorrer de 2019, eu estava já num grau muito avançado de uso de drogas e bebidas, né? Uhum. E até o momento que a minha esposa saiu de casa. Então, assim, só pra gente voltar um pouquinho, você sempre gostou de música desde criança? Sempre, sempre. Você começou a tocar com que idade, assim? Não, eu não comecei a tocar muito cedo. Eu comecei a tocar com 16 anos de idade. Uhum. Mas eu sempre gostei, tinha vontade e tal. Uhum. Na verdade, quando eu comecei a ganhar minha mesadinha, que daí eu fui lá e fui fazer aula de guitarra, né? E aí você começou a tocar e de cara você já começou a tocar assim em evento? Como é que foi isso? Depois de quanto tempo? Ah, não, já de cara. Depois de um ano eu já comecei a tocar, fazer show, tocar sempre rock, né? Sempre tive tocando heavy metal, sempre rock mais pesado. E onde que a droga entrou na sua vida? Entrou tarde, não entrou muito cedo não. Entrou quando nasceu meu segundo filho. Nossa, então você já era músico há um bom tempo? Há um bom tempo, mesmo... mas o meu maior problema era a bebida alcoólica, né? Ah, entendi. Então a bebida alcoólica já veio é meio que familiar, né? Meu avô e tudo mais sempre beberam bem, sabe? Mas aí você começou a beber cedo ou Comecei cedo. Comecei cedo. Com 14 anos já tinha experimentado. Aí você vai chegando na adolescência, você vai aumentando, né? Que daí entra exatamente o que você falou um pouquinho antes, né? Não ter uma estrutura, não ter um direcionamento de fé, começa a fazer com que o meio que você está, ele te propicia, né? Ele vai te incentivar a isso, né? E a música secular, ela anda muito em conjunto, né? É tipo até uma ideologia, né, que é criada no meio da música, do evento, do rock, né? Tipo bebida, drogas, rock and roll, é uma ideologia que você leva como uma religião, assim, você leva tipo é algo infernal, literalmente, mas para a pessoa que tá ali, isso é quase uma cultura, né? É uma cultura, Então. é uma cultura, porque as suas referências musicais que você aprende na adolescência, você vê na nossa época, revistas e jornais, você via todos eles bebendo, usando droga, e daí você acha que para você criar, para você compor, para você tocar igual aquele artista, você precisa daquilo, né? Você precisa daquelas situações. Isso aí vem de muitos anos, né? Antes, né? E uma coisa muito interessante é a gente olhar para a bebida. Muitas pessoas não conseguem olhar para a bebida como uma droga, né? E, na verdade, é uma droga lícita, mas os prejuízos que a gente vê na vida das pessoas, na família das pessoas, com o uso do álcool, é terrível, né? Ao meu ver, todo vício é um problema gigantesco, né, para a sociedade, né?
Mas a bebida é a primeira droga que destrói uma família. E ela é a porta para todas as outras. Porque se a Exatamente. pessoa não beber, ela não tem nenhum ímpeto de querer fumar um baseado ou de cheirar uma cocaína. Porque não, ela tá sã, se ela tiver plena, ela não vai, não vai querer gastar dinheiro e nem gastar a vida dela com isso, né? Exatamente o que você falou. Eu vejo que a bebida é essa porta de entrada. E é muito interessante porque uma das coisas que eu percebo, né, as pessoas falando é isso. Poxa, mas então você é crente, você não pode beber. Gente, não é uma questão de poder, é a liberdade de falar, eu não quero, eu não preciso, né? Então, Exatamente. assim, as pessoas muitas vezes elas vêm dessa cultura de bebida, dessa cultura e acham que tudo isso é normal, mas é exatamente isso, é uma porta de entrada, né? E é libertador quando você para de beber e não sente mais a necessidade de, né? Porque hoje eu faço terapia toda semana, tenho a minha fé muito bem clara e definida, né? E quando você vê que você não depende mais daquilo para viver, que você não depende mais de beber para estar no ciclo de amizades e ciclo de pessoas, você se sente livre. Porque antes, né? Antes você fica escravo da bebida, escravo da droga, escravo do meio social que você está vivendo, né? Para você estar naquele grupo de pessoas ou para você estar naquele ambiente, você acha que tem que se portar como, E né? entra uma coisa muito interessante aí que você acaba abordando, que é a questão do pertencimento, né? Então, tipo assim, eu preciso beber para pertencer a esse grupo. Se eu não, todo mundo bebe, eu não bebo, eu sou um estranho no ninho, né? Então, eu preciso fazer a mesma coisa que todo mundo Mas faz. é uma coisa que nós criamos, nós mesmos nos sabotamos, né? Sim, Porque a pessoa do lado não tá nem aí pra se você vai beber ou não. sim. Ela vai estar ali fazendo o que ela quer e a gente se engana, né? A Sim, gente se mas eu, engana. eu penso que na adolescência, de uma maneira especial, onde algumas coisas ainda não estão formadas, há essa necessidade, sabe? Sim, De fazer para pra pertencer. pertencer ao E grupo, nós que sim. pastoreamos e aconselhamos muitas pessoas, a gente percebe a quantidade de adolescentes e jovens que muitas vezes acabam fazendo aquilo que eles não gostariam de fazer, entrando por caminhos que eles não precisariam Sim. entrar por causa dessa necessidade de pertencimento. E a gente, assim, é uma loteria, né? Tipo, eu fiz tratamento, eu me internei e tudo mais. E diante de tudo que eu estudei, 10% da população tem tendência a ter um vício, né? A ter uma adicção. E você não sabe se você tem essa predisposição ou não. E já na adolescência, o adolescente já vai começar a beber e de repente ele tem a predisposição. Quando ele vai ver como adulto, ele tá viciado, tá acabando com a vida, bebendo. Já não é mais uma cerveja, já não é mais um vinho, já é uma garrafa, já é um monte de coisa que ele vai bebendo e nada satisfaz, né? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o quanto isso é verdade, né? Porque a pessoa que começa nesse universo, ela não tem noção de onde ela vai parar. Ela acha que tem controle, né? Acha. Sempre, Mas né? é um engano, né? Porque a bebida, ela vai te enganando aos poucos, né? Porque você vai beber 100 vezes e você não vai ter prejuízo. Você vai beber 800 vezes, você não vai ter prejuízo. Na hora que você beber 1000, daí você vai ter um prejuízo. Ou seja, o seu psicológico acha que tem controle da situação. Quando você vai ver, você já vai invertendo, né, a escala e quando você vê, a bebida está te controlando e você não tem mais controle da situação, né? E é muito interessante, porque na verdade, em geral, as pessoas que bebem, elas sempre acham que elas não são viciadas, que elas não são alcoólatras. Mas eu não era. E aí foi quando começou, então, chegou um ponto que... Aí você já estava casado com a Cíntia? Já estava casado já. A gente casou em 2010. Sim. Em 2019, em novembro, ela já não aguentava mais, né? Ela saiu de casa. Mas você já estava há quanto tempo? E daí a droga entrou na sua vida A nesse droga processo? entrou mais ou menos em 2017, né? Por eu estar bêbado, chapado, acabou entrando numa situação que eu
não tive controle nenhum, tava bem bêbado, e quando eu fui ver, juntou, tipo, o pessoal chama de dupla dinâmica, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Eu bêbado, eu conheci a droga, daí eu falei, nossa, que legal, bacana. Te levou para um outro estágio, né? Daí eu subi um degrau a mais, quer dizer, desci, né? Desci um degrau a mais, né? E aí só foi aumentando, né? Porque daí a cocaína, ela te proporciona a beber mais e você vai entrando num ciclo cada vez pior. Você entrou direto na cocaína? Porque normalmente... As outras coisas eu já tinha experimentado, mas nenhuma das outras tinha pego mesmo. Era só a bebida mesmo. A bebida era um negócio que eu bebi... Durante 8 anos da minha vida, eu bebi todos os dias. Meu Deus. Sem parar. Eu sei porque em 2013 eu fui montar um bar-restaurante, né? E o bar não ficou muito tempo aberto porque eu não consegui o alvará na época, que precisava de documentação. Mas desde que eu fechei o bar, eu continuei bebendo todos os dias. E teve mínimas folgas e janelas assim, sabe? Então, é um parâmetro que eu sei que aconteceu de fato, né? E daí, nos últimos 3 anos do uso, né? Que eu acabei caindo na cocaína e daí foi só piorando cada vez mais. Né? Daí, quando a Cíntia saiu de casa em meados de novembro de 2019, aí eu afundei mais ainda, né? E em dezembro, um amigo meu de infância, né? Ele chegou pra mim e falou, Marcelo, ou você vai no Dr. João ou eu te levo, né? O Dr. João é um médico terapeuta excelente que é especializado em dependência química, né? E vícios. E acabei indo, né? A Cíntia já tinha saído de casa, né? Porém, mesmo depois de eu passar no Dr. João, eu ainda tive 3 recaídas. E na terceira recaída eu cheguei a ter uma overdose. Uau! Né? Teve uma overdose e eu acho que Deus ali já estava cuidando de mim. Né? Eu acredito que tudo que a gente passa tem um propósito, até as situações dos meus usos. Depois eu faço uma linha do tempo, eu entendo o porquê, né? Mas eu fui ter overdose, eu estava na casa do meu pai, na cozinha na hora do almoço, então eu estava num ambiente extremamente seguro, né? Se eu tivesse sozinho em casa, talvez eu não tivesse aqui para contar, né? E logo daí meu pai me socorreu e tudo mais, e na sequência uma amiga minha chamou eu para ir num culto, né? De uma igreja batista ali no Parque dos Estados, e eu fui como quem tava sem nada, né? Não sabia nada, não tava entendendo nada. Foi no dia 8 de março de 2020. Eu fui nesse culto. Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes. Bem pertinho. Quando começou a pandemia, na semana da pandemia, é a semana que eu tava na clínica, fazendo a internação. Então eu tava na clínica, entrei na clínica com tudo funcionando, tudo aberto, na metade da semana fechou tudo. Né? Então eu entrei lá com o mundo rodando e depois o mundo parece que parou dali. Mas você foi no culto primeiro? Fui no culto antes. E a palavra que teve nesse culto foi uma palavra de João Batista. E foi um culto inteiro falando sobre bebidas e drogas. Senhor falando ao seu coração. E assim, e até o momento, quando eu saí do culto, eu falei pra minha amiga, pra Sabrina, eu falei, Sabrina, você falou alguma coisa pro pastor, né? Porque não é possível. Gente, essa é a coisa mais linda que eu acho em Deus. Uma das coisas mais lindas que eu acho em Deus. A gente ouve muito isso, sabe? De pessoas que vêm falar assim, olha, Deus falou pro pastor, alguém contou pro pastor a minha vida. E na verdade, o Senhor conhece o coração e Ele fala, né? O Senhor sempre fala. E daí quando eu perguntei pra ela e tudo mais, ela falou, claro que não, você acha que ele vai fazer um culto só pra você, né? Com centenas de pessoas ali embaixo, ele vai fazer um só pra você mesmo, né? E logo na sequência, umas 2 semanas depois, daí que eu vim me internar, né? Tava agendado e tal, daí eu vim me internar. E o meu médico chama João Batista. Ah, que legal. Uau. Então, assim... Eu passando num médico que chama João Batista,
Daí eu vim num culto onde a palavra foi de João Batista sobre bebidas e drogas. Aí eu na clínica e tal, entrei, né, na segunda-feira, conversando com o médico, daí eu falei, nossa, uma coincidência e tal. Fui no culto no domingo, tal, no dia tal, e a palavra foi sobre João Batista e sobre bebidas e drogas, né? Daí o Dr. João falou assim, não é coincidência. Isso é uma providência divina. Amém. Né? E eu nem sabia, nem entendi. Ele falou, ó, saiba de uma coisa, tem alguém lá em cima cuidando da gente. Aí meio que mudou, né? Uma chave, assim, pra mim. Já na hora que ele falou, eu já comecei a olhar tudo com uma outra perspectiva, né? Até então, qual que era a sua visão de Deus? O que que você pensava sobre Deus? Não pensava? Ah, eu não pensava. Eu acho que assim, era muito abstrato para mim, sabe? Misturava muito com ciência, sabe? Aquela coisa que nós aprendemos na escola de como surgiu o planeta Terra, não sei quantos milhões de anos e toda essa história e misturando, né? Mas assim, você fica anestesiado com a bebida e com a droga e Sim. você nem tem tato para observar a grandeza de tudo, da criação, né? Do que Deus criou. Você pensa muito pequeno quando você não tem Sim, uma fé. com certeza. Né? Sabe que Porque você não consegue dar valor para a natureza, você não dá valor para um simples cantar de um pássaro, você não dá valor para o sol, né? Você vive anestesiado, né? Você vive em outro Você não mundo. olha isso. Entanto, quando eu estava na clínica, eu falei, nossa, né? Começou a pandemia, até o mundo tá mais silencioso que eu ouvi os passarinhos cantarem, mas não é, né? Eu que tinha parado de beber e usar droga, né? E mesmo na pandemia, você ficou na clínica? Como é que foi isso? Eu fiquei uma semana só, né? É um tipo de tratamento que é uma semana só, entendi. é bem diferente, você fica bem particular ali na clínica, você fica imerso ali durante uma semana e é diferenciado, sabe? Mas é muito direto e reto. Amém. E bem edificante, sabe? Porque ele não lida só de uma forma só terapêutica, ele lida todas as situações que a gente precisa, né? Desde do nosso equilíbrio emocional ao espiritual, né? A nossa saúde e tudo mais. Então, Nós somos um ser todo um complexo, equilíbrio, né? Nós somos um ser complexo, né? Todo um equilíbrio, né? Então, aí saí de lá com a chave já virada, né? E aí, como é que foi quando você saiu de lá? Você já parou de... Então, é muito assim, eu trabalhava com festa e com evento, né? Uau. Eu tive uma overdose, fui no culto, entrei na clínica. Na metade da semana que eu tô na clínica, o mundo fecha. Qual que é o setor mais afetado? Eventos. Eventos. E eu queria encerrar a minha empresa. Então, eu senti naquele momento que Deus estava cuidando de mim. Por mais que tenha sido triste para muitas pessoas, e muitas pessoas sofreram com a pandemia, mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque foi uma mudança radical de vida, né? E foi Deus parando toda. Eu não tinha bar para ir, não tinha amigo para encontrar, tava todo mundo isolado, né? Então eu estava extremamente protegido a não cair naquela situação novamente. Então só dependia de mim e do meu querer me tratar e curar, né? Então Deus estava cuidando dali, né? E logo um mês depois da pandemia eu já comecei a trabalhar numa outra área, né? E já definido que eu não queria voltar para eventos. E o setor de eventos ficou parado durante 2 anos. Foram 2 então, anos difíceis. eu tive 2 anos protegidos para não voltar a trabalhar e não né? ter, para não voltar a ter Você nenhum teve que risco. reaprender a viver, né?
Eu mudei, tipo, do vinho pra água. Literalmente, porque... na verdade, assim, além de você ter parado de beber, de usar droga, o que acontece? O seu trabalho teve que mudar, né? O seu contexto familiar, você já teve uma ruptura antes, né? Então, foi algo assim, um tratar de Deus mesmo, né? Com você. E foi um tratar já desde o princípio, né? Então eu começo a ver assim que um dependente químico ele é um peso na sua família, né? Ele é muito... é muito ruim, né? Para a esposa, para os filhos, né? Ter um dependente químico ali, né? Mas... dos males, assim, você olhando por uma perspectiva de que Deus está tratando você até naquele momento, antes, né, da conversão, eu sinto que Ele está ali, de repente, com o que eu passei, ensinando aos meus filhos na onde não irem, na onde não caírem, né? Então eu vim lá usando tudo aquilo, mas quando eu me trato, me curo, né, mesmo após todas as perdas que eu colhi, né? Eu sei que os meus filhos viram aonde não pisar, né? Então a gente tem que ser grato. Eu sou grato até por tudo que eu passei ali no passado, né? Eu não tenho mágoas e nem rancores de tudo. No entanto que para mim hoje eu olho de uma forma leve, apesar de na época ter sido muito pesado e eu ter sofrido bastante naquele período, né? Hoje eu não olho já com esse tipo de olhar. Na verdade, eu olho com um olhar de gratidão, porque... na verdade, assim, nós precisamos entender que Deus, ele não precisa colocar a gente nessas circunstâncias, mas que na economia de Deus nada se perde, né? Então, assim, não é Deus quem nos coloca nisso, né, pra provar algo pra gente, porque, na verdade, Deus é amor. São nossas escolhas. Porém, mesmo nós, muitas vezes, fazendo escolhas que são erradas, Deus não nos abandona à mercê disso, né? Apesar de tudo isso, o Senhor, Ele tá ali com os seus braços de amor nos chamando de volta, né? O tempo todo deixando ali, eu falo que é os bilhetinhos de amor, né? E ele vem dando, né, as deixas para você, né? Sair dali. Depende de nós, né? De responder optarmos sim ou não, né? Mas ele tá ali constantemente cuidando, né? E com certeza, você vê que eu acredito, né? Até é uma pergunta que eu faço para você, mas assim, quando a sua esposa saiu de casa, provavelmente foi um choque ali para você, né? Foi um chamado para você de que as coisas estavam bem fora do eixo, né? Por isso que assim, eu até falo pra Cíntia que eu sou grato por ela ter saído de casa. Se ela não tivesse saído de casa, talvez eu não conseguisse ter saído desse meio. Esse abandono, né? Foi um bilhete de amor para você, né? Porque a Cíntia, ela fala que ela pedia muito a Deus para eu parar de beber, para eu parar de usar drogas, e que ela queria que Deus mudasse isso, né, na minha vida, e que eu tivesse uma fé, né, que eu acreditasse em Deus. E foi a forma que Deus, de repente, viu que ele sabia que ali ele ia pegar. Ele sabia que na hora que ela saísse de casa, eu iria... despertar, realmente eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Então, só tinha uma forma dele agir, e era dessa forma. Então, até quando a Cíntia veio falar pra mim que ela achava que eu culpasse, ou que eu tivesse rancor por isso, não, porque foi assim que eu fui curado. Amém. Foi assim que Deus atingiu a minha vida e que mostrou o cuidado dele comigo, né? Porque senão não tinha parado. Não tinha parado. E aí, depois desse processo, como é que começou o seu relacionamento mais pessoal com o Senhor? Como é que foi isso? Daí, assim, teve algumas situações, né? Quando eu comecei a frequentar essa igreja com a minha amiga, né? Que tava indo, né? Tava me encontrando, né? Daí logo, quando fechou tudo no meio da pandemia, daí eu fui trabalhar nessa outra área, e quando eu fui trabalhar nesse outro setor, fui trabalhar com entregas de caminhão, a pessoa que eu acabei contratando para me ajudar, o Edson, ele é conhecido como Mauá aqui em Bragança, né? Todo mundo conhece ele. Ele é pastor também. Então eu acabei sem querer, quer dizer,
Deus colocando ali, né? Deus mostrando o agir dele. Ele colocou uma pessoa de Deus ali do meu lado para trabalhar todos os dias comigo. Então nós todos os dias estávamos o quê? Falando sobre Deus, sobre a fé, e ele Sobre a também palavra teve a de sua Deus. recuperação também, que ele também teve problema com bebidas e drogas no passado dele. Então foi assim, foi nesse ponto, foi trabalhando dia após dia, né? Depois eu reencontrei um amigo meu, o Gessé, que tocava bateria aqui, tocou com a gente lá dois anos atrás, mais ou menos, né? Eu reencontrei com o Gessé depois de anos que a gente não se encontrava. E ele me falou que estava tocando aqui no Ministério de Louvor, né, da nossa igreja aqui. E ele falou, por que você não vai lá, toca com a gente e tudo mais? Meu, daí juntou a fome com vontade de comer, né? Agora uma fome boa com vontade de comer boa, né? Tipo, eu músico, né, tava me procurando, me situando, né? E um grande amigo meu que deu aula comigo no Tassara, ele me chamou para vir tocar na igreja. E daí eu comecei a frequentar a Lagoinha, ou seja, já era Deus ali. Amém. Fazia 7 anos que eu não vi o Gessé. O Gessé depois disso tinha ido para Portugal e tudo mais. E eu me encontrei com ele do nada. Que legal. Né? Que legal. E aí, você vem e aí sim você começa a ter um relacionamento pessoal com o Senhor mais profundo. Sim, né? Porque o cuidado que vocês têm, que o pastor Marcos, a senhora tem com a gente, é algo fora da... Não sei, é fora da média, é acima da média, né? E eu vim aqui sozinho, né? E eu me senti cuidado, me senti acolhido, né? De uma forma imensa. Eu estava sozinho, sem família, né? Longe de amigos, né? No meio de o mundo estava de ponta cabeça por causa da pandemia. E eu recebendo todo esse cuidado e esse carinho. E ainda num ambiente onde tinha amigos meus tocando no ministério, né? Então eu fui assim, parece que Deus foi colocando todo mundo ao meu redor, né? Vem aqui e tal, vamos... E Deus foi trabalhando, né? Eu vejo assim que foi um processo mesmo que Deus foi construindo na sua vida, né? Eu tô te vendo aqui, tô lembrando, gente. Uma vez você mandou um vídeo pra gente que ele tá assim... no vídeo ele tá totalmente maluco, que você quebra uma garrafa na cabeça. Na e olha ele hoje, né? Com essa calma, falando da palavra de Deus. Eu tenho no meu decorrer da história da música, né? Tocando heavy metal e tal, então tem alguns vídeos bem pesados, assim, sabe? Relacionado à bebida e a drogas e tudo mais, e esse é um vídeo que é muito intenso, né? Tocando pesado e muito fogo no entorno do clipe, e tem uma parte do clipe que eu quebro uma garrafa de bebida na minha cabeça, uma garrafa de cerveja na minha cabeça, né? E daí se eu coloco aquele ponto da minha vida ali, né? Lá quando eu tava tocando, e ao que eu vivo hoje é uma distância muito grande. Graças a Deus, né? Muito grande, graças a Deus, é incrível. E assim, eu vejo, Marcelo, pelo menos uma coisa que a gente caminhando junto, né? Eu percebo hoje o seu amor pela palavra, né? Sim. Eu vejo que você tem um amor pela palavra de Deus. Né? Como foi esse relacionamento com a palavra, né? Esse entendimento de que, poxa, é essa palavra que vai me libertar, que vai me levar para uma vida de proximidade com o Senhor, né? Que não é só eu parar de beber, não é só eu parar de usar, não. É algo mais profundo, né? Porque, assim, se nós nos permitirmos, né, Deus, ele mostra o estar dele em todas as situações, né? Desde o cair numa folha de uma árvore, a chuva, ao nosso agir, até o nosso pensar, né? Mas só que nós temos que permitir isso, né? Se nós não permitirmos a nossa sensibilidade disso, né? A gente continua no mesmo jeito que você está, né? Então, Deus foi mostrando o cuidado dele dia a dia comigo, né? Em tudo, desde as palavras que eu ouvia a cada culto,
né? A cada pregação, ao cuidar de eu estar lá, de repente, durante o dia ouvindo um louvor e entrar uma música na rádio que era exatamente o que eu estava precisando ouvir naquele momento, né? Então você começa a prestar atenção nos detalhes, no cuidado de Deus, né? Aí é a proteção de cada situação no nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que estar aberto, disposto e sensível a tudo que ele está presente. E aí, apesar de tudo isso, né, a gente sabe que não foi assim, pronto, agora aceitei Jesus, acabaram os meus problemas, pelo contrário, né? Não. Nós tivemos aí até, você trabalhava com caminhão, teve caminhão roubado, conta essa experiência pra E gente. daí, meados de novembro de 2021, né, eu fazendo entrega, né, já estava fazendo entrega sozinho nessa época, aí fui roubado e sequestrado ainda, né? Já tocava já no Ministério de Louvor, estava 100% limpo, sem bebida, sem droga, todo tranquilo ali fazendo o meu serviço, né? Tava nesse exato momento eu estava orando e eu escutando meus louvor que eu estava no caminhão. Aí me abordaram para me roubar o caminhão, né? Ali perto de Arujá, né? Aí eu, com muita calma, né? Eu falei, Deus, o que o Senhor está me preparando agora? Mas se temos que passar por isso, vamos em frente, né? E me abordaram isso, foi em novembro de 2021, pararam lá no Rodoanel e anunciaram o assalto e tudo mais e colocaram eu num outro carro, né? Me sequestraram e levaram o caminhão embora, né? E os bandidos nesse momento, né, ameaçaram e tudo mais, mas é por isso que eu remeto às experiências que eu tive com bebidas e drogas como um certo cuidado de Deus, até pelo que eu passei, porque eu sabia falar e lidar com esse perfil de pessoa nesse momento. Então, em nenhum momento eu passei medo, em nenhum momento eles me ameaçaram de forma pesada, né? E eu consegui ali manter a calma na situação. E foram durante 40 minutos que os bandidos ficaram rodando comigo, né? Deus colocou alguém nesse caminho, né, viu esse sequestro no Rodoanel e ligou para a polícia, lá no Copom, né, ligou para 190, falou que tinham sequestrado um motorista de caminhão e tinham roubado um caminhão, deram a placa do caminhão. Uau, que coisa, E quando falaram na polícia, falaram que tinham colocado eu dentro de um Kia Sportage marrom. E não era um Kia Sorento prata. Nossa. Era um outro cor e outro modelo, mas era um Kia. E de repente, depois de quase uma hora, os bandidos rodando comigo, eles passam em frente a um carro de polícia e a polícia desconfiou e começou a seguir. Aí eles abriram fuga e eu dentro do carro. Uau. E a polícia abriu fuga, foi perseguindo os bandidos, até a hora que eles bateram o carro, né? E a polícia foi lá e não sabia o que estava acontecendo. Eu achei que era uma armação total. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Mas na realidade a polícia foi lá e me socorreu e tentou ir atrás dos bandidos, mas não achou. Mas foi Deus colocando alguém ali para ver, para falar, e Deus tocando no coração desses policiais para falar que era aquele carro que eu tava. Uau. Né? E aí a gente começa a ver isso, né? Quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente começa a ver esse cuidado de Deus, os detalhes, né? De como Deus cuida da gente, mesmo em uma circunstância tão adversa quanto essa, né? Porque ao meu ver, né? Assim, depois disso daí acontecer, né? Eu vim entrar num outro emprego melhor do que o que estava acontecendo e tudo mais. Você tem que confiar plenamente nele. Você tem que confiar na situação. Porque os planos de Deus são perfeitos e
a gente não sabe, só tem uma forma dele agir, né? E eu acho que naquele momento ele queria falar, não, você não vai mais trabalhar aqui, você vai trabalhar aqui, né? Você vai sair daqui, agora eu não quero que você beba mais, então eu vou colocar você para trabalhar aqui, que é onde tinha naquela época. Agora eu não quero mais que você trabalhe aqui, eu quero que você trabalhe aqui. Tem algo melhor para você. Tem algo melhor para você, então confia, né? Amém. Quando fala pra gente confiar em Deus, é confiar e descansar mesmo, né? São situações que nós seres humanos somos pequenos, né? Para conseguir entender e ter discernimento para tudo, mas confia e entrega, né? Com certeza. E eu em todo momento confiei, entreguei, no entanto que as pessoas na época falaram assim, nossa, mas você não ficou nervoso e tal? Eu falei, não sei porquê, mas não. Amém. Eu não carrego traumas disso daí, não carrego traumas do meu uso de substâncias, né? Que nem tem o Manassés de Deus, né? Que a gente esquece tudo que é ruim que nós passamos, né? E eu para mim não carrego peso disso daí. E daí logo depois, Deus estava preparando um emprego muito melhor, graças a Deus que eu sou extremamente grato. E realmente eu vivo hoje uma vida bem mais tranquila, com tempo para ficar junto com meus filhos. E aí, gente, a gente sempre queria gravar, falar do testemunho do Marcelo, mas tinha uma coisa. Faltava a cereja do bolo? Faltava a cereja do bolo. Por quê? Porque eu já tinha comentado isso com ele e até comentei isso com a Cíntia também. Mas assim, eu não via o testemunho do Marcelo sendo completo sem que a família dele fosse totalmente restaurada. E hoje, para honra e glória do Senhor, isso já aconteceu, né, Marcelo? Aconteceu. E de uma forma, sei lá, inexplicável. Né? Mas ninguém explica a Deus, né? Ninguém explica, né? A gente, é uma coisa que eu pedi muito a Deus, né? Todo o tempo. Isso é algo muito interessante também da gente colocar. Nós que caminhamos com o Marcelo esse tempo, o Marcelo sempre orou pela restauração da sua família e nós também orávamos por isso, né? E era natural, né, que a Cíntia tivesse um pé atrás, afinal de contas, ela sabe que ela viveu, né, durante todos aqueles anos. Com certeza. E aí aconteceu, né? E aí da forma dele acabou acontecendo, né? Faz 3 meses que a gente voltou. Entreguei tudo a ele por muitos momentos. Durante 3 anos e meio a gente ficou separado. Por muitos momentos eu falei, meu, que será que é? Não é? Vai, não vai? E a gente tem que entregar para ele, né? Assim, em todos os momentos ele estava cuidando, mas a gente não sabe, né? A gente não enxerga, a gente não tem a bolinha de cristal para saber o que vai acontecer daqui um dia, daqui uma hora ou daqui um mês, né? Sim. E foram 3 anos e meio orando, pedindo para Deus cuidar, né? Por muitos momentos a gente acha que ele não tá ali. A gente só acha, né? Mas assim, é engraçado porque você já se relacionava, você trazia seus filhos na igreja, né? Já. Tal, mas mesmo assim, essa parte ainda estava faltando, né? Faltava e levou um tempo, né? Pra ele, assim, pra isso acontecer, né? E eu não sei explicar como, assim, tudo veio acontecer. Não tem problema, gente. Eu só sei o que aconteceu. Glória a Deus. E me conta, como que deve ser para ela hoje, né? Isso, conviver com uma pessoa totalmente diferente, praticamente da pessoa que ela conheceu a vida inteira, né? Também tem que reaprender. Sim, ela mesma falava que ela tinha medo de estar... Porque ela tinha, assim, na cabeça dela... Ela tinha que o meu convívio com ela, eu ia estar bebendo e usando drogas, né? Então ela tinha isso como um preconceito, né? De queria viver isso de novo. Se ela voltasse comigo, eu voltaria a beber e usar drogas, né? E o pastor Marcos falou uma palavra muito impactante para ela, que isso não é uma condição, né? Não é uma condição ela estar comigo que eu vá usar droga e vá beber, né?
E depois de ele conversar um bom tempo com ela sem ter visto ela, mudou a chave dela, da cabeça dela, e ela se permitiu a gente Glória a estar Deus. conversando, a estar, né, tentando tudo restaurar toda a nossa família, né, e conhecer, tipo, tudo que Deus fez, a se permitir a vir aqui, né. Eu tive algumas pessoas que falaram para mim no decorrer que esse ano é o ano de portas abertas, né. Sim, é nosso ano de portas abertas aqui na Lagoinha, No gente. dia 1º de janeiro, tive um caso peculiar de que acabei indo almoçar na casa dos pais dela e tudo mais. E uma pessoa que eu não conheço, que eu vi só esse dia na minha vida, veio falar para mim que estava vendo eu entrar na igreja com a minha esposa e com meus filhos. Glória a Deus. E assim, eu falei, caramba, né? Mas quando isso, né? A gente nem se conversava, né? Nem se falava, né? Mas foi acontecendo, né? E Tá aí. tá aí. Gente, olha que coisa linda, sabe? É tão maravilhoso ver o que Deus faz na vida das pessoas. E, como o Marcelo falou, é necessário a gente se permitir, né? Então, E tem uma coisa, acho que assim, que é muito importante, que eu ouvi uma pregação, uma certa oportunidade, né? Que nós somos flechas, né? Sendo polidas, né? Então Deus vem, puxa pra gente atingir outras pessoas lá na frente, né? Amém. Então tudo que eu passei foi assim, foi Deus trabalhando, mesmo para servir de testemunho para outras pessoas. No entanto, que parece que até o clipe que eu gravei lá atrás falava, meu, olha o que ele gravou lá atrás e o que ele tá tocando hoje, né? Eu tive vários testemunhos que eu assisti, vendo e que me impactaram, de pessoas com as mesmas experiências. O Rodolfo Abrantes lá, pô, Raimundos era uma banda que eu era fã. Comecei a tocar lá com 14 anos de idade, eu fui no show deles aqui no estádio do Bragantino. Eu era fã daquilo, e hoje eu vejo o que Deus fez na vida deles, serviu de testemunho para minha vida. Né? E aí a gente vê que nós vamos servindo testemunhos, né? Para outras experiências e outras vidas. E eu vejo que nem o que Deus fez na minha vida serviu de testemunho para a vida do Rafa, da Kátia. Sim, com certeza. Né? E de outras pessoas que acabam vendo. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? E falando nisso, o que você diria hoje para quem está nos assistindo e de repente está passando pelos mesmos problemas que você já passou? Que está, de repente, nesse quadro, né, de bebida, de drogas. Que mensagem você deixaria para essas pessoas hoje? Eu falo o mesmo que falaram para mim lá atrás, né? Não existe coincidência. Existe providência, ou cristocidência, que já me falaram, já, né? Eu prefiro uma cristocidência. Tem um amigo que falou, isso é cristocidência, né? Então, tem alguém lá cuidando da gente, né? E ele quer a gente do lado dele, né? Tá ali cuidando, ele tá ali mostrando a salvação, mostrando que Jesus vai voltar e que ele está ali cuidando de nós nos mínimos detalhes, e que a gente não pode se desesperar, né? E tem que se permitir o cuidar dele, né? Do dia a dia. E esse processo do reconhecimento também, né? Eu vejo, como a gente comentou aqui no início, que um dos grandes problemas das pessoas que se encontram, às vezes, nesse quadro adicto, né? Esse processo de vícios, é ela não reconhecer a necessidade de ajuda. Teve um momento, na verdade teve várias assim, situações, né? Vários momentos que Deus foram colocando pessoas, eu me lembrei isso aí agora, né? Da Jerusa, ela teve um cuidado tão grande comigo quando eu comecei, porque ela era líder de louvor naquela época, e logo que eu entrei, ela falou assim,
leia esse livro aqui, escuta esse audiobook. Eu estava trabalhando com o caminhão, ela escuta, coloca no caminhão, vai escutar esse audiobook, né? Que era O Segredo, aquele The Secret, né? E foi um livro que foi muito impactante para mim, né? Da gente ver que aonde que o inimigo está agindo, na bebida, né? Aonde que o inimigo entra, né? Nas discussões, na bebida, nos vícios, né? Nas drogas. E foi muito esclarecedor para mim nessa época. E o porquê da Jerusa vir e, né? E passar isso aí para mim, saber que ia caber de uma forma tão plena para mim, né? Nesse momento, né? Não só esse audiobook, como, sei lá, outros, tipo, Mais Esperto que o Diabo também, que ela falou, que são situações que a gente vai vendo pra gente se proteger, né? Dessas situações, né? No dia a dia. Porque o inimigo tá aí, né? Não, isso é fato, né? O que a gente precisa entender, gente, é que o nosso Deus, ele nos chama para um novo nível de vida. E o lugar, né, o lugar que Deus tem para nós, que é em Jesus, nós só vamos viver plenamente, né, a partir do momento que a gente começa esse relacionamento com Ele, e vai ser através da própria palavra de Deus, né? Esse é o nosso lugar. Então, é maravilhoso. Hoje o Marcelo está aí exercendo seu dom agora, né? Servindo ao corpo de Cristo através dos dons, tocando com intensidade, né? Eu me entrego plenamente na música, né? Eu me dou ali naquele momento, eu sinto, eu sempre me entreguei para música, né? Assim, eu sempre me deixei viver, né? Mas hoje eu me deixo viver sabendo que eu tô servindo de instrumento ali, de cura para outras pessoas, né? Teve situações que já me perguntaram, mas você não quer tocar e ir tocando em outros lugares e tal? Não é isso daí. Eu quero estar servindo de instrumento para a pessoa que está ali. Eu não faço questão de sair por aí tocando novamente como eu fazia no meu passado, né? Mas eu sei que eu estando aqui no altar e o mínimo que eu esteja ali, eu sei que eu estou sendo servindo de instrumento para cura ali, para as pessoas que estão ali embaixo, né? E adorando ao seu Senhor, né? Com certeza, isso é maravilhoso. É algo incrível. Ele preparando até os dons, né? Os nossos dons e as nossas habilidades. Para servir a Ele. Para servir a Ele. E seus filhos, Marcelo, eles já chegaram a falar alguma coisa para você, expressar essa mudança que eles viram em você em algum momento? Na realidade o Arthur ele era muito pequeno, né? O Arthur ele era muito novinho, quando a Cíntia saiu de casa ele tinha 2 anos, então ele não lembra dessa minha fase. E o Bruno lembra algumas coisas, mas não ficou muito marcado assim na memória dele. Graças a Deus ele foi assim, ele não tem recordações assim muito profundas. Isso é um cuidado de Deus, né? Com certeza, né? Mas eles sempre vieram comigo, sempre estavam orando, né, pela reconstrução da nossa família, né? E eles até falam, né? Deus, Papai do Céu ouviu nossas orações, Deus, né? Ele leu os nossos pedidinhos ali no mural. A gente tem um mural, gente, onde a gente coloca os pedidos de oração e a nossa equipe de intercessão realmente ora por esses pedidos. Então a gente tá orando. E o Arthur falava, né? Papai do Céu. E as crianças colocam os pedidos de oração ali também. Eles sempre colocaram, né? Olha só, glória a Deus. Começa o relacionamento pessoal deles com Deus, começa aí também, né? Sim, e o Bruno tá adorando, assim, tá acompanhando o Kids, né? E fala muito, toda hora ele fala que ele adora o Tio Picoloto. Ai, Tio Picoloto. Ele pergunta se vai estar aqui e tal e tudo mais, então ele gosta muito, né? Então isso daí é um cuidado que eu fico muito feliz, né? Em estar vendo eles tendo o privilégio, né, de estar sendo protegido por todo esse cuidado, né, de Deus ali, tanto na vida familiar da nossa família, como deles, né, como no futuro deles, porque isso daí serve muito de
de proteção para eles. Na verdade, a gente não imagina o que é um legado de fé. Muitas pessoas, é mais do que religião, de fato, é você poder compartilhar algo para o coração, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, para uma vida de relacionamento pessoal com Deus. Eu até coloquei essa camiseta, foi proposital, né? Em tudo dai graça, né? Porque eu dou graça a tudo o que eu passei e que hoje meus filhos estão tendo essas oportunidades pelo que eu passei ali atrás. Senão não estaria aqui. Se eu tivesse na mesma vida que eu vinha levando, se de repente eu não tivesse passado por tudo que eu passei, né? Os meus filhos não estariam sendo blindados, né? E protegidos e orientados a viver nesse meio com a palavra, né? A viver protegido pela, assim, Sim, porque na Deus, verdade né? você ia ser como uma quantidade de pessoas que acham que não precisa, né? Não preciso de Deus, eu sou uma pessoa legal, porque é o conceito que as pessoas têm, né? Na verdade, nós precisamos de Jesus não porque nós somos bons ou ruins. Na verdade, todos nós temos uma natureza ruim, mas a gente precisa de Jesus porque nós precisamos ser salvos, né? Sim. E só em Jesus nós temos salvação. Esse é o grande ponto, né? A questão do lugar onde Deus nos tira, que são consequências das nossas escolhas, das nossas decisões, do meio onde a gente está, das estratégias do diabo no sentido de tentar nos roubar, etc. Vão ser coisas diferentes. Para cada um vai ser uma maneira diferente. Mas todos nós precisamos de salvação. Sim, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando a gente está debaixo, né, dessa proteção, debaixo da palavra de Deus, a gente está vivendo algo totalmente diferente. A gente poder proporcionar isso para os nossos filhos é um presente maravilhoso. Sim, né? É incrível. E eu fico muito grato, né? A todo esse cuidado, né? Amém. Glória a Deus. Comigo e com a minha família, né? Amém. E para nós é uma honra poder participar da sua história, participar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E agora a hashtag fica a dica, Cíntia, precisamos fazer esse casamento, hein? Vamos fazer uma cerimônia bem linda aí, com né? certeza. Para celebrar, para selar esse momento maravilhoso. Sem em nome de Jesus. dúvida, né? Marcelo, obrigada. Obrigada por você ter vindo, pastora. Compartilhar essa experiência. Né? Obrigada por nos permitir fazer parte desse momento tão maravilhoso da sua vida e poder contar essa história e dizer para você que está nos assistindo aí que o Senhor Jesus, Ele tem mãos poderosas para te alcançar independente de onde você esteja. Sim. Assim como Ele fez com a vida do Marcelo, assim como Ele fez com a família do Marcelo, e eu tenho certeza que Deus tem isso para a sua vida. Então, quero te pedir aquele favorzão. Se essa história aqueceu o seu coração, se essa história inspira você, compartilhe ela com o maior número de pessoas, para que alguém que esteja assistindo essa mensagem hoje possa se lembrar que em Deus nós temos esperança, que em Deus nós temos um novo começo. Amém? Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês, pastora. Você não sabe o tamanho da gratidão que eu tenho por vocês, né? Pela senhora, pelo pastor. Glória a Deus. Né? E a todo o Ministério de Louvor eu sou extremamente grato, a todo mundo ali, né? Ao Teco, a Kelly, a Thalita e a cada líder de cada banda e a todo mundo, né? Que tá sempre um cuidando do outro, né? Um cuidando cada um cuidando dando o seu melhor ali, né? E foi ali com pessoas que estavam ali no Ministério de Louvor naquela época, tocando, que me atingiram, né? E me deram o braço, me deram a mão, né? Eu jamais esqueci do primeiro abraço que o pastor deu em mim no primeiro dia que eu vim na igreja, há 3 anos atrás. Praticamente não esqueço de nenhuma pessoa que estava ali, né? O Fábio, né? Da Elisângela, o Fábio foi a primeira pessoa que me recebeu, né? Que me consolidou, que me recebeu na sala ali de consolidação, que me ligou, o Gustavo. Então, sabe, a gente vê o cuidado de cada um, a dedicação de cada um, né? Eu não posso ficar falando assim do nome de todo mundo, porque sempre vai esquecer claro, de alguém, né? Mas assim,
você vê como o cuidado de tudo e de todos é algo incrível, né? Então a gente tem que ser muito Amém. grato, né? Só para você entender, a nossa consolidação é quando alguém recebe Jesus. Então, a consolidação é a nossa UTI neonatal. É onde a gente cuida dos bebês, né? As pessoas que acabaram de receber Jesus, e a gente dá esse suporte. O Fábio, com a Elisângela e alguns outros irmãos são responsáveis por esse processo, né? Então, mas gratidão. Obrigada a você. Obrigado a todos. E então já sabe, né? Ajuda a gente aí a alcançar mais pessoas e a dizer a mensagem que nós temos para dizer. Jesus tem um novo começo para você. Não esquece disso. Amém? E até o nosso próximo podcast. Novos Começos.